Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda ao canal Maranatã. Quarta-feira, dia de jejum e oração. É dia da gente interceder, da gente lutar pela nossa família. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo? Leitura do livro de Esdras. Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração e com as vestes e o manto rasgados, caí de joelho, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: Meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças, e nossas faltas se acumularam até o céu. Desde os tempos de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa-me sobre nós. Por causa de nossas iniquidades, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, a espada, ao cautiveiro, a pilhagem e a vergonha, como acontece ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Assim, nosso Deus deu brilho a nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio da nossa servidão. Pois éramos escravos, mas em nossa servidão o nosso Deus não nos abandonou. Antes conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia. Deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo do nosso Deus e restaurar suas ruínas. E concedeu-nos um abrigo seguro em Judá, em Jerusalém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só, gente, que interessante. Nós vemos esse profeta Esdras, que ele reconhece diante de Deus as suas iniquidades, seus pecados e o pecado do seu povo, dos seus reis e todo o povo de Israel. Olha só que interessante. Ontem nós estávamos falando que Deus vai enviar provisão, né? Mas que era muito importante nós também reconhecer aquilo que humanamente é a nossa falta. Por exemplo, por um motivo de desesperação, eu não tinha saída, eu pedi dinheiro emprestado para um agiota ou qualquer outra pessoa, gente, né? Você foi muitas vezes precipitado. Talvez você não teve a paciência de esperar juntar aquele dinheiro, de postergar um pouquinho, de esperar uns 3, 4 meses para você fazer aquele investimento ou qualquer coisa que você tenha que estar fazendo. Cartão de crédito. Talvez você usou aquele cartão de crédito em algum momento que você não devia ter usado, né? Você usou aquele limite que você não deveria ter usado aquele limite. Muitas vezes para comprar coisa supérflua. Muitas vezes para comprar coisas que não é tão necessário naquele momento, né? Talvez você foi precipitado, né? Então, muitas vezes, a gente tem que fazer a nossa meia-culpa. A gente tem que falar, ó, Senhor, eu fiz isso aqui errado, eu me precipitei, eu meti o pé na jaca e eu tô precisando que o Senhor dá um jeito aqui em mim. Gente, ele é misericordioso. Ele, por mais que aquele povo ele estava sendo cautivo, aquele povo ele estava sendo escravizado, olha só que lindo, Deus enviou a providência para que eles tivessem um templo para eles celebrar a Páscoa. E ele usou pessoas, né, os reis da Pérsia, para aquilo fora cumprido. Então, qual é a chave de hoje? A misericórdia de Deus. Né? Nós estamos vendo um Deus que é misericordioso. Por mais que aquele povo desobedeceu, aquele povo pecou, pintou o caneco, como é um ditado lá de Minas, né, que eu uso bastante, o povo pintou o caneco, Deus não abandonou aquele povo no exílio. Deus estava com aquele povo, né, aquele povo difícil. Esse povo, nós
Deus está conosco nesse momento, nesses 40 dias de São Miguel Arcanjo, que é tão difícil, gente. Eu não sei porque a quaresma de São Miguel Arcanjo é tão difícil. São orações curtinhas, mas você esquece, ou você tá cansado, ou você não tem tempo. Se você ofereceu não comer um doce, você coloca um doce na boca. Se você não quer comer carne, você é convidado para o churrasco, né? É tão difícil a quaresma de São Miguel, é uma coisa tão... que no começo a gente fala, ai, mas é uma oração de 5 minutos. Ah, não, mas é só não comer carne, é só não comer doce. Mas é tão difícil você conseguir terminar esses 40 dias. Eu não sei por quê. Claro, na verdade a gente sabe, né, gente, que é um combate. Mas o que Deus está querendo dizer? Não importa qual é o seu pecado. Lembra que ontem a gente estava falando de confessar? Olha, gente, é muito importante. Eu fico maravilhada com a palavra de Deus, como Deus vai guiando, né, a gente nesse deserto. Ontem a gente estava falando o quê? Da gente se confessar. E ontem eu falei um pouquinho da nossa responsabilidade no nosso pecado, gente, na nossa falta. Lamentavelmente, a gente não pode falar de pecado. Você falou de pecado para a pessoa joga praga em você, a pessoa, sabe? E muitas vezes as coisas têm raiz espiritual, é nossas falhas. A palavra de Deus diz que, né, a má ação dos pais agrava o pecado dos pais, repercute até na terceira geração. Olha só, né? Então não é que a gente tá inventando. Ah, eu peco, fica aqui que gostoso, né? Pecado, eu sempre falo, gente. O pecado, ele dá uma sensação agradável. Olha só, você que tá passando aí por uma situação financeira difícil, não é gostoso você ir no shopping comprar coisas? Aí eu vou perguntar pra você, você tá com a condição boa pra você comprar essas coisas? É o momento certo de você comprar? Porque esse pensamento de que eu mereço porque eu trabalho, levou muita gente à falência. Levou muita gente à falência e leva muita gente à falência. Então, não saber esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus, leva muitas pessoas à falência. Então, que essa semana nós possamos nos confessar. Ah, mas não... Hoje em dia é muito difícil, gente, confessar, porque tem poucos sacerdotes, né? Terça-feira é dia de rezar pelos sacerdotes. Ontem nós, né, todas as orações que você faz, você para um pouquinho e pede a Deus mais vocações sacerdotais, porque tem muito pouco. Caso você não consiga confessar até a terminar a quaresma de São Miguel, gente, entra no seu quarto, conversa com Deus, mas você assume a sua parte humana, a sua culpa, né? Deus está aqui com nós nesse deserto, é um deserto, 40 dias. Jesus ficou 40 dias no deserto. Então, como eu comecei a quaresma de São Miguel Arcanjo, sem minha geladeira, passando por corte de luz, sem ter nenhum problema, com as contas, né, em dia, eu passei esse desagrado de ficar 24 horas sem energia elétrica, do nada, viu? Então, né, gente, mas que a gente possa também fazer a meia-culpa da gente, né? Não só ficar se vitimizando, meu Deus, eu tenho que pagar, meu Deus, eu não tenho trabalho, meu Deus. Não, você tem que falar, olha, Senhor, eu gastei demais, eu não soube esperar o seu tempo, eu pedi emprestado, eu sou uma pessoa avarícia, na verdade é uma avarícia, gente. A avarícia, a avareza, ela é disfarçada, né? De você querer muito, de você não estar contente, de, não sei, tá vendo que a coisa na sua geladeira tá terminando e você tá naquela avarícia porque você quer ver tudo cheio. Gente, preocupa-se do pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos ensinou Jesus no Pai Nosso. E a gente quer acumular. Então, talvez é uma avareza disfarçada, né? De você estar sempre querendo ir no shopping a comprar para que as pessoas vejam que você tem uma condição financeira boa, ou para que seus vizinhos vejam você cheia de bolsa, né? Isso é avareza, gente, né? Também, gente, olha, eu descobri uma avareza que estava muito disfarçada. Aqui no Chile, eu não sei como é no Brasil, cada semáforo tem pessoas pedindo esmola, dinheiro. Muitas vezes a gente sabe que são pessoas para vício, mas não me interessa, não me cabe a mim julgar as pessoas. Fora do supermercado também.
Só que no meu pensamento era assim, gente, eu trabalho muito com cartão. Então, muitas vezes eu não ando com moeda, né? Sim, é um pensamento, você não é obrigado a andar com moeda para dar para os outros. Mas depois Deus começou a falar comigo, isso é avareza. Isso é avareza, porque você se molesta, você fica com raiva de ver eles. Porque, né, gente, eles estão lá nos seus vícios, muitas vezes eles estão com bebida alcoólica, ou eles estão drogados, eles ficam agressivos, né? Ou eles olham feio pra você, porque você não deu aquela moeda, você não tinha, mas eu não tenho por que eu ficar com raiva da pessoa. É uma avareza. Então você começa a ver aí na sua casa qual é a sua avareza, para que as pessoas vejam, ou você tem medo daquilo acabar. Muitas vezes são até trauma do passado, né? Muita gente que passou nessa cidade, não é o meu caso, gente. Porque eu sou da roça, lá os paió tava cheio de coisa. Tinha frango, tinha porco, tinha arroz. Meu pai era plantador de arroz, tinha feijão, tinha milho. Eu não posso reclamar, graças a Deus. Mas tem muitas pessoas que talvez passou necessidade. Vai ver a raiz de tudo da sua avareza, minha filha. Então eu agora, sabe o que eu faço? Eu troco dinheiro. Eu troco dinheiro e sempre trato de andar com as moedinhas para dar para os outros. Ou se eu não tenho que ficar com raiva. Eu falo que se Deus te abençoe. Passou um tempo atrás que eu não tinha. Aí eu estendi a mão e falei com o moço, que Deus te abençoe. E ele falou, nossa senhora, essa é a palavra que eu estava precisando. Né? Uma bênção de Deus. Porque muitas vezes, gente, a pessoa não está nem pedindo a moeda. A pessoa ela quer ser vista. Então, muitas vezes você não tem a moeda. Chama a pessoa, pergunta, qual é o seu nome? E toda vez que você passar para aquela pessoa, você fala, fulano de tal, né? A pessoa, para aquela pessoa saber que você vê ela. Porque as pessoas de rua, elas são invisíveis. A mim não me interessa porque aquelas pessoas estão na rua, né? A mim não me tem que interessar. Então, você tem que ver, você tem que fazer uma meia-culpa. Mas entender que Deus está com você. Deus está aí nessa caminhada com você. Se confessa, pede perdão a Deus, se policie para ver de onde está vindo o tiro. O tiro ele não vem de qualquer lado não, ele vem por causa de alguma coisa. Então que no dia de hoje nós possamos desfrutar dessa misericórdia de Deus, mas também a gente possa ser misericordioso com o nosso próximo. E falando de misericórdia, se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe e deixe o seu joinha. Nos vemos no próximo vídeo.